Pois é, pessoal, e o Flamengo estreou na Libertadores com vitória e com gol do Juninho, que também estreou aí na Libertadores juntamente com o Flamengo. O Juninho que estreou com o pé direito aí, né, fazendo o gol, saiu do banco para fazer o gol da vitória do time do Flamengo contra o Desportivo Táchira. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou dessa vitória do Flamengo e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Me perguntaram, né, o que eu prefiro, se é vencer ou jogar bem. Eu prefiro vencer. Prefiro vencer jogando bem, mas sempre, se puder escolher, a vitória ela é a coisa mais importante, né? Para uma equipe, os resultados dão confianças, por mais que hoje não tenha sido o melhor jogo coletivamente ofensivo da equipe, mas sim foi um jogo muito bom para alguns jogadores que precisavam ganhar confiança, recuperar ritmo, se sentir confortáveis dentro do campo, e alguns jogadores foram crescendo com o passar dos minutos, e isso é importante. Essa vitória, eu sempre falo, não é fácil ganhar, não é fácil ganhar de ninguém, não é fácil ganhar no Brasileiro, não é fácil ganhar no Campeonato Carioca, muito menos na Libertadores. Cara, é sempre bom estar ganhando fora de casa, ainda mais na competição dessa Libertadores. Muito feliz pelo gol, mas mais feliz ainda pela vitória e sair com os 3 pontos fora de casa. Não, sem dúvida nenhuma, isso fortalece, dá confiança pro grupo, por mais que nós já estejamos com muita confiança, mas agora é trabalhar pro próximo jogo. E a gente tem números do Juninho aí, garantiu 2 vitórias. Em 2025 são 11 jogos dele, 4 como titular, 35 minutos por partida é a média e 2 gols contra a Fluminense e ontem contra o Deportivo Táchira. E o Felipe Luiz, professor Felipe Luiz, dizia ali na entrevista coletiva pós-jogo que foi importante para alguns atletas ganharem confiança. Podemos dizer que um deles é o Juninho, Mari? Sim, podemos dizer. É um gol importante, né? Numa partida em que o Flamengo estava com muita dificuldade. O Felipe Luiz falou que foi surpreendido com a linha de 5 jogadores atrás do Táchira, mas talvez, né, o Flamengo encare isso mais vezes em Libertadores, em Campeonato Brasileiro, enfim. E sem Gerson, sem Arrascaeta, com muita dificuldade de circular essa bola, de tentar movimentar essa linha defensiva. Então, lá no minuto 56, que o Felipe troca a lateral, coloca o Juninho, também coloca o Alan, e aí a jogada trabalhada começa com o Cebolinha, passa pelo Alexandre e aí volta no Cebolinha para o cruzamento, e o Juninho, muito bem posicionado ali, acompanhando toda a jogada do início, faz 1-0. Então acho que quando o Felipe ele cita a importância da partida para o lance do gol, o Cebolinha se esforça, acho que é a primeira vez que ele busca de fato essa linha de fundo para cruzar. O Bruno Henrique tem um desvio, né, a participação crucial dele para o Juninho finalizar de ombro, de peito, enfim. E aí, acho que o Alan também foi bem depois, em algumas intervenções que ele teve. Foi um jogo difícil para o Flamengo, mas nesse momento a vitória conta muito. Professor, eu lembro de você falando, desde o ano passado, em relação ao Botafogo, você falava assim, o Botafogo, uma coisa que o Botafogo não precisa é ponta, é jogador dos lados de campo, lembra? Mas ontem o Flamengo começou o jogo com Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz Araújo. Óbvio, Bruno Henrique, posicionamento diferente. Luiz Araújo às vezes é ponta, às vezes não é, mas enfim. Começou cheio de ponta o Flamengo. Gente para fazer jogada pelo lado não faltava. Né? Mas também por força da circunstância de escalação. Claro. Em condições normais você teria Gerson, você teria Arrascaeta, que fizeram falta, sim. Eu acho que a grande questão é que o adversário é um adversário bem mais fraco do que a média dos adversários de Libertadores. Então o Flamengo deve ter mostrado um pouquinho mais de rotação. A rotação do Flamengo foi outra, né? Nem pareceu o Flamengo do Felipe Luiz no sentido da rotação. Lembrou muito momentos do Tite ontem. Não é? Parece que voltou, em alguns momentos voltava ao titismo que o rubro-negro tanto execrou. Mas foi o suficiente, a gente viu pelo discurso aí. Todo mundo valorizou a vitória. O Felipe Luiz é um cara muito legal, porque ele não fica falando um jogo que a gente não viu, né? São dele. Ele coloca o dedo na ferida mesmo, em relação ao que tem que melhorar, numa boa, tem moral para isso. Então foi um resultado suficiente. Acho que o que chama a atenção é que é contra um adversário que, apesar dos desfalques do Flamengo, apesar de toda essa situação,
o Flamengo poderia render mais, não rendeu, até isso o Felipe Luiz encara de frente, falou, não é sempre que a gente vai jogar bem, não é sempre que a gente vai jogar do jeito que quer. E não fica inventando desculpa, né? Ele tem razão em relação ao moral dos jogadores. O Juninho, por exemplo, ele consegue ontem o gol que ele estava perseguindo já há um bom tempo. O jogo contra o Internacional, ele perseguiu esse gol aí, desse jeito, ele perseguiu de cabeça, acabou fazendo de ombro. Mas é uma jogada que ele estava presente lá há muito tempo e ontem deu sorte porque botou o pé no campo, não só sorte, né? Uma questão também de posicionamento, precisava o cara ali. Então, entre mortos e feridos salvaram-se todos, como se diz, é só a primeira rodada, o Flamengo passou. O Felipe Luiz fala uma coisa muito importante, ele diz que foi surpreendido pela linha de 5, pelo número de jogadores atrás, porque ele viu um número suficiente de jogos do Táchira, em que o Táchira não jogava com a linha de 5. Mas a postura não surpreende. Não. E mais do que a linha de 5, tinha uma linha de 4 muito próxima da linha de 5. O que dificulta demais o desenvolvimento do jogo que o Flamengo gosta. A propósito, por falar em Felipe Luiz surpreendido com o Táchira, ele foi perguntado na coletiva por uma jornalista, imagino venezuelana, deve ser venezuelana, né? Porque disse que pegou mal, repercutiu mal, quando ele disse, após o jogo contra o Internacional, que não sabia nada do Táchira e queria estudar o Táchira. Ele explicou, ele falou, olha, eu trabalho assim, realmente eu me preocupo no jogo da vez e depois do jogo com o Inter é que eu fui estudar mesmo o Táchira e tal. Deve ter estudado muito, ainda assim foi surpreendido, hein, Eugênio? Então talvez não estudou o suficiente, né? Porque... Ou o técnico do Táchira mudou tudo? Não, é o que o professor falou. Não é comum o Táchira jogar com linha de 5. Ele não faz isso nos jogos regulares do campeonato venezuelano. Porque normalmente não precisa, lá ele é grande. Lá ele é o campeão. Ele é o time que vai para cima do adversário. Só que ontem a diferença técnica do Flamengo é muito grande. Então, e isso acontece com inúmeros clubes na América do Sul. Quando vão enfrentar os brasileiros, peraí, muda tudo, bota uma linha de 5 aqui, 4. Aliás, o sistema com 3 zagueiros é o sistema mais usado no futebol de Libertadores. Está lá no anuário da Libertadores, que a Conmebol faz todo ano, o anuário que traz todas as estatísticas do torneio, e eles fazem sistemas mais usados, tanto na fase ofensiva, você tem 3 zagueiros, quanto na fase defensiva, aí passa para 5, né? Fase ofensiva com 3 zagueiros usados saindo, fase defensiva com uma linha de 5 atrás. Isso acontece muito em Libertadores, é o sistema mais usado. Então não pode ser uma surpresa o Táchira mudar o seu esquema de jogo para enfrentar o Flamengo. Isso o Felipe deveria imaginar. Outros clubes que não jogam normalmente com linha de 5 vão jogar, porque vão ter que se defender de um time que é o mais poderoso. O Flamengo hoje é o time que entra na Libertadores como o maior favorito. Então, até no Brasil, né, Eugênio? Ele acabou de enfrentar um adversário que recuou um volante para segurar o time dele. Então vai ter que lidar com isso. A grande questão é que o Flamengo, você citou, né, Abel? Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Cebolinha. De origem, todos são pontas. Nenhum deles é centroavante, nenhum deles é meia. São jogadores que trabalham muito em cima do quê? Do 1 contra 1 e velocidade. Se você baixa as suas linhas, bota 5 e 4, você não dá essa oportunidade para que eles exerçam essa característica principal que tem. O que o Flamengo precisa? De meias. Não teve os meias. A bola não saiu com qualidade do pé do De La Cruz, de quem se espera um bom passe, ele não conseguiu achar, e nem do outro armador do time, que é o Léo Ortiz, lá atrás. Então, até porque esses jogadores de frente não se movimentavam para dar opção, eles ficavam muito estáticos, e o jogo ficava lento demais. Teve momentos que ficava no pé do Ortiz, ele parado, olhando, os caras olhando para ele, os jogadores do Flamengo parados também, e nada acontecia. Um ritmo muito lento. E é justamente por isso que eu falei, que lembrou em alguns momentos o que foi o Tite ano passado, que era um time parado, estático, que não se movimentava, que não buscava alternativas. Eu acho que tem um pouco de estar jogando fora de casa, num gramado que ele não está tão acostumado, num ambiente diferente. Mas não foi o Flamengo da energia que a gente tem visto com o Felipe Luiz. Foi um time mais travado. O porquês, os motivos, a marcação dificultou, mas... Se a marcação dificulta, você vai para cima, é mais agressivo, se movimenta mais, sai da sua posição, inverte.
E o Flamengo fez muito pouco isso. Foram pouquíssimas as oportunidades de gol. Tanto não que é que foi 1-0 assim, perdeu 4-5, não. O gol sai de uma movimentação do Cebolinha. Sim. De que ele busca ataca o centro, espaço, de que ele, enfim, se coloca ali numa zona desmarcada. E outra questão, né? Ele tira o Juninho do banco. O Juninho tem sido esse cara que joga por dentro, junto com o Bruno Henrique. Foi assim contra o Inter, né? Na ausência do Arrascaeta, não tem o meia, então ele coloca 2 atacantes ali. Até contra o Inter, o Bruno saindo muito mais e o Juninho mais presente na área. Ontem nem isso. Ontem ele botou o Luiz Araújo um pouco mais por dentro. Às vezes entrava o Michael, às vezes entrava o Luiz Araújo. Aí tem ainda menos capacidade de gerar futebol, de gerar situações de gol. De todos, eu achei o Michael com a maior dificuldade de entendimento, de execução, enfim. Porque não é fácil, não. Exato. Agora, pensando se Felipe Luiz, de fato, pensou nesse Táchira com a linha de 4, aí sim fazia muito sentido, né? Você ter esses 4 jogadores de frente para atacar essa última linha, que minimamente no mano a mano ali, a qualidade é impressionante. Mesmo que sejam pontas, você vai afastar essa defesa, você vai dar o centro do campo para o De La Cruz chegar, para os jogadores tentarem atacar esse espaço, mas de fato dificultou a possibilidade do Flamengo, e eu acho que de execução também dos jogadores, né? Sai muito da característica, exige uma outra mecânica, uma outra dinâmica de jogo, então o Flamengo passou dificuldades. Ontem ganhou mais pelo excedente que tem, numa noite em que nada dá certo, ou pelo menos não dá certo como deveria dar. A jogada em que o Cebolinha consegue ir no fundo, que o Bruno Henrique dá aquela jogada característica dele, procurando alguém, e você já tinha o cara mais de referência para fazer o gol, foi o que bastou para vencer esse adversário. O que me assustou foram os minutos finais, porque nos minutos finais, quando o Táchira desmonta a linha de 5 e passa a jogar com 2 na frente, o Táchira chegou a ameaçar. O Flamengo podia ter tomado o gol de empate num chute, num dos últimos chutes do jogo, que foi um negócio... Se sai esse... O Balsa e o Cano, que vinham sendo titulares até pouco tempo. Se sai esse gol aí, a gente podia estar com outro discurso agora. E eu pergunto o seguinte, se o Táchira, que não costumava jogar assim, fez essa linha de 5 e tal, tentou se fechar mais contra o Flamengo. O Internacional, que não costumava fazer isso, fez isso contra o Flamengo. Quem não vai fazer? E qual que é a solução? O que o Felipe Luiz tem que pensar? Porque ninguém vai sair de peito aberto e todo faceiro contra o Flamengo, salvo raras exceções. E aí, quando ele não tem Gerson e nem Arrascaeta, será que vem muito mais dificuldades? Logo ele terá Pedro, já estamos em abril. Acho que é uma outra situação. Eu acho que esses adversários também fazem essas linhas com certas diferenças, com perdão da má palavra, com certas nuances. A linha do Táchira, de 5, na prática era quase uma linha de 9, porque tinha os 5 e os 4. A do Inter, ônibus em frente à área, estacionado. A do Inter permitia um certo entrelinhas ali, até porque, por característica, o Inter é mais forte que o Táchira, né? Também vai sair para jogar. Ali dava jogo. Tanto que eu gostei mais do Flamengo contra o Inter, apesar da dificuldade que o Inter ofereceu, do que contra o Táchira. Você vê como esse tarde de futebol é danado, porque na prática a diferença entre Flamengo e Táchira é quase daqui na lua. E em relação internacional não é, mas o Flamengo desenvolve um jogo melhor contra um adversário até mais difícil do que desenvolveu ontem. Mas eu acho que passou, e o Felipe Luiz falou uma coisa na coletiva que pode ser benéfica para o Flamengo. É claro que eu não sei se o Táchira vai ter a mesma motivação contra todos os adversários. Por exemplo, quando pegar a LDU, mas o Felipe Luiz falou, aqui não é todo mundo que vai sair com os 3 pontos. Isso pode ser benéfico para o Flamengo. Mas isso é histórico, né? Os jogos com o Táchira lá, normalmente são difíceis. Sim. Quando sai, ele não oferece a mesma resistência, mas a gente tem falado isso. Provavelmente vai tirar ponto de alguém no jogo de lá, Central Córdoba ou da LDU, que já perdeu ponto contra o Central Córdoba. O Flamengo é o favorito do grupo, indiscutivelmente. Eugênio, para você, o Juninho está surpreendendo em termos de adaptação, mais rápido do que esperava ou normal para você? Acho normal, é um jogador que veio para compor elenco, que veio para ser uma alternativa, ele não é titular do time, diante dos desfalques. Ontem não teve o Plata também, que é um jogador que tem sido muito importante para o Flamengo, qualifica muito o time quando, por exemplo, qualificou quando entrou
contra o Inter no segundo tempo. Não teve o Wesley, que é um jogador que ataca muito pela direita, chega no fundo, dá essa amplitude. Então foram muitos desfalques ontem. O Juninho, ainda assim, ficou no banco. Sem Gerson, sem Plata, só para falar dos homens de ataque. Já está sem o Pedro há muito tempo. Ainda assim o Juninho fica no banco. Só que quando entra faz o gol. Contra o Inter, ele não fez os gols que poderia ter feito. Então é um jogador que tem suas qualidades, é um jogador que se posiciona muito bem na área, é veloz, tem impulsão, mas não dá para dizer que fez o gol ontem, beleza. Que surpreende, que é um jogador que está preenchendo um espaço de elenco para o qual ele foi contratado, sabe? Você vai ser um reserva aqui que de vez em quando vai entrar. Agora, não entra mal, entra dando velocidade, dando pegada. Ele não pede espaço no time, entendeu? Quando tiver todos os titulares, ele vai ficar no banco. Eu sempre ouvi nos comentários, desde que ele foi contratado, inclusive do nosso amigo André Donk, quando estava aqui, porque o Donk, ele tinha comentado os jogos do Juninho, se eu não me engano, no Karabakh. Na Liga Europa, Europa League, né? Sim, contra o Leverkusen. E falando, contra o Leverkusen, né? Uhum. E dizendo que ele é um centroavante, mas que não é tão fixo, que sai para jogar, que não sei o quê. Ele se transformou no centroavante. O gol dele de origem ontem, era ponta. Foi de o centroavante. gol dele é assim, do centroavantão típico. Colocação dentro da área, de oportunismo, não é? É aquela velha questão que eu sempre debato lá com o seu Dario. O seu Dario acha que tem que jogar sempre com centroavante. Seu pai. Time sem centroavante não adianta. Mas seu Dario... E não só ele, vários técnicos. Sim, eu já acho que tem que ter alguém ocupando a função do centroavante. Então, se você tem o Pedro, você joga sempre com o centroavante. É isso, se você não tem... ele complementou perfeitamente, se a jogada, o gol só saiu porque tinha alguém naquela posição. Que ainda tinha que centroavante. Não seja o cara fixo. Porque passou a ter dois, né? Porque exatamente. Ele não tirou o Bruno Henrique da área. E aí o Bruno Henrique dá a raspadinha para a cabeçada. Porque quando você tem 3 zagueiros, é bom que você tenha 2 homens dentro da área. Senão vão ser 3 jogadores marcando um só. E até então, bom que não seja. O Bruno Henrique nunca vai fazer nada. Aí quando você divide a atenção da zaga, tem mais chance de fazer o gol. É bom que ele não seja esse cara fixo, que ele participe do jogo. Mas às vezes é bom que ele seja, como ontem. Em momentos do jogo. Em momentos do jogo que pedem isso. Não é o cara que fica estático lá, você fica jogando com um a menos. Eu acho que... E esse rapaz tinha uma lupa desse tamanho em cima dele, né? Para ele virar piada era isso. E só dele estar colaborando, o Flamengo hoje já tem mais do que tinha. O Flamengo não tinha, no tempo do Gabigol, com o Carlinhos não deu certo. O Carlinhos era evitado. Hoje tem um jogador para essa situação que vive. Professor, eu entendi o que você falou, mas vê se você está comigo nessa, você discorda. O cara que fica estático lá parado, se ele fizer gol todo jogo, não tem problema nenhum. Não, ele pode ficar estático parado lá. Tem que se garantir, ele tem que se garantir muito. Você conta nos dedos os caras que conseguem fazer isso. Né? Às vezes o time joga para ele. Verratti. Jardel, não era assim? Mais ou menos? Esse é o ponto. O Flamengo ele consegue jogar das duas maneiras. Principalmente com o Felipe Luiz, né? Ele consegue jogar com o centroavante. E aí vai ser muito legal, porque a gente não viu ainda esse Flamengo com o Pedro, né? Com o Felipe Luiz. Então vai ser muito boa essa volta para a gente também avaliar o desenvolvimento da equipe pensando na figura do Pedro, mas ele também sabe jogar sem o centroavante. Porque o cara que não é Ele entra, mas ele é o jogador da velocidade de atacar essa última linha, sabe muito bem fazer gol. Então, com o Felipe Luiz, o Flamengo tem essas duas opções. O cara que não é um grande jogador coletivo, ele tem que se pagar sendo um grande goleador. É o que eu falei, você falou em outras palavras. Um Cano, um Verratti... Mas nem todo mundo é Cano, nem todo mundo é Verratti. O grande problema é que muito time joga com o cara parado lá na frente e o cara não é esse fenômeno de fazer gol. Aí não adianta. Aí não adianta. Se não fizer gol, não adianta. O Ener Valencia ontem. Para resumir, gostaria de lembrar do grande Dadá Maravilha. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Esse é um dos maiores fazedores de gol da história da bola. Se você der uma bola para ele, ele não consegue fazer 3 embaixadas ou bolinhas ou altinhas, dependendo da região do país. Mas virou artilheiro, ídolo em vários clubes, mas sabia campeão, fazer gol. E foi a Copa do Mundo. E jogava, de 70. E jogava num futebol diferente do de hoje, né? Ele tinha 2 pontas abastecendo... Hoje em dia também tem muita gente com 2 pontas abastecendo. Mas esses pontas de hoje, na verdade, não são pontas, são meias que jogam pelo lado.
ele tinha 2 especialistas que ficavam o jogo inteiro fazendo aquilo para ele. É que antigamente o ponta ia muito mais no fundo fundo do do que para dentro. Ficava, os laterais faziam isso. Claro que o lateral tinha que ficar, porque se o adversário tinha o ponta indo, alguém tinha que segurar o ponta. Era um outro jogo, né? O tradicional pontinha, driblador. Era um outro jogo. Que ia pro fundo, para cruzar pro centroavante. Era isso. Tipo o Renato Gaúcho, que será assunto no nosso programa de hoje, como o novo técnico do Fluminense, novo velho técnico do Fluminense. João Paulo, que jogou no Santos, no Corinthians. Joãozinho. O Joãozinho do Cruzeiro. O Renato Gaúcho, para mim, foi o último ponta-direita. O último grande ponta. Ele, numa outra fase da carreira, depois já foi ele mais foi entrando. Meio, No início ele era o próprio João Paulo virou um meia. Esses pegaram a transição, né? Daquelas escalações, até as escalações de jornal, na placar, a gente ainda teimava com 4-3-3, punha lá um cara de ponta na escalação, depois do ponto e vírgula, que já não era mais ponta, ele era meia, né? Esse assunto é da antiga, lembra do Jô Soares? Bota a ponta na Tele. Seleção, Tele. Bota a ponta. Sensacional. Olha, temos fãs de esportes na hashtag F360BR, como Gildásio. Bom dia, Gildásio. JJJR? JJ Júnior. JJ Júnior sabe o que faz, falta aproveitar as chances criadas. Luiz Araújo perdeu 2 excelentes. Manda um abraço pra galera do Cajueiro. Salvador, Bahia! Uma razoável, a outra excelente. Só que a bola cai no pé direito dele, né? Ele entra na diagonal, cara a cara com o goleiro, a bola cai no pé direito, e não é o forte, aí ele chuta em cima do goleiro. Grande defesa não, o goleiro estava ali, tinha que estar ali, ele chutou em cima do goleiro. Temos mais mensagens? Bom dia, Zé Antônio. Que domínio do Mengão. Amo assistir os adversários com medo, colocando o time inteiro na retranca. Colocam até a sogra pra marcar. Essa é boa, hein? Gato, cachorro, o malvadão. Essa foi boa, hein? Gostei. Mas é uma realidade. Até a sogra, o cachorro, todo mundo entra pra marcar, Dentro do gol, na linha, na pequena área. A tática do morcego, todo mundo pendurado lá atrás. Vinícius, bom dia, outro rubro-negro. Cara, vocês veem o Real ou o Barça jogando futebol bonito todo jogo? Então, o que importa são os 3 pontos. Boa, também gostei certo, dessa. Vini. É que o adversário propiciaria mais futebol. A gente fica com aquela expectativa, mas tá bom, vai. Se for um jogo de exceção, a gente aceita. O Barcelona procura, os 2 procuram jogar sempre. É claro que de vez em quando os adversários surpreendem lá atrás. Você lembra bem. São jogos bonitos. Contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, em São Cristóbal. A gente vai ver a jogada que começa com o Cebolinha, o Bruno Henrique desvia bem de cabeça, o Bruno Henrique foi muito esperto, e o Juninho tinha acabado de entrar e fez o gol de peito. O Juninho fazendo ali como se fosse o Pedro, né? O Pedro já fez alguns gols assim também, se jogando na bola. Ele que chegou do Karabag, deixando sua marca. Até jogou bem contra o Internacional, mas conseguiu marcar esse gol da vitória. Pode ser importante para o Juninho também. Esse gol, daqui a pouco a gente vai ouvir o Felipe Luiz, admite que não foi uma grande partida do Flamengo, mas foi com muita luta, né? 3 pontos então na bagagem pro rubro-negro, assim como o Palmeiras também, tricampeão da América. Teve 61% de posse de bola o Flamengo, 38% do Deportivo Táchira. Finalizações, o dobro do rubro-negro, 12-6. Finalizações no alvo, também o dobro, 4-2, grandes chances, o triplo, 3-1, e ações na área rival, mais que o quádruplo, 6 do Deportivo Táchira e 22 ações do Flamengo. A gente já vai ouvir o Felipe Luiz, mas é isso, né? Ele mesmo admite que não foi um grande jogo, tecnicamente, mas acredita muito isso ao cansaço. Porque a viagem para São Cristóbal não é mole, quase 12 horas entre avião e ônibus para a rapaziada chegar ontem e jogar hoje, Elton. Copa Libertadores, né, tem isso também, né, as distâncias são longas. Eu até trouxe alguns programas atrás, a quantidade de quilômetros que o Fortaleza vai fazer. O Flamengo é o segundo clube brasileiro que vai mais percorrer quilômetros na Libertadores. Então, realmente é uma viagem muito longa e vale também o que a gente já falou sobre o São Paulo, sobre o Atlético na Sul-Americana, sobre o próprio Palmeiras. Estrear vencendo fora de casa é sempre importante, mesmo sendo favorito. Felipe Luiz falou do cansaço, mas é um time também modificado porque sem o Gerson e sem o Arrascaeta você perde controle, principalmente com a posse da bola, e você perde intensidade, que o Gerson traz muito também.
Então acho que isso faz com que o Flamengo jogue de uma maneira diferente. Ele até optou, né, por 2 pontas rápidos, o Michael e o Everton Cebolinha, e o Luiz Araújo, né, se a gente for contar que também jogou ali um pouco mais por dentro, eram 3 caras rápidos e o Bruno Henrique como referência, aí falando do time de um meio para frente. Então acabou sendo um Flamengo que priorizou mais esse jogo mais vertical, não de controlar o jogo. Por isso que muitas vezes ficava exposto, muitas vezes tinha essa possibilidade, né, do Deportivo Táchira chegar à área do Flamengo. Mas mesmo assim, Edu, até pela qualidade técnica, né, de ser um elenco muito mais qualificado, o Flamengo conseguiu vencer. E eu acho que o banco de reservas mostrou isso, né? Por mais que o Juninho ainda não seja o jogador que se adaptou rapidamente, né? Ele vai aos poucos ganhando espaço nessa equipe do Flamengo. Acaba sendo um jogador que, quando você traz para a equipe titular numa substituição, ele não eleva o patamar técnico da equipe, mas mesmo assim mantém o Flamengo superior ao adversário, que nesse caso era um adversário de fato, né, bem inferior. Então acho que a entrada do Alexandro, né, que também acabou sendo importante no lance do gol, eu acho que acabou fazendo com que o Flamengo mantivesse um mínimo de competitividade para poder vencer a partida. Eu acho que faz muita diferença, mesmo com tantos desfalques, acaba sendo uma equipe muito superior a grande parte dos times que disputam a Libertadores. Mas todo mundo concorda, né? Acho que o torcedor do Flamengo também. Que não foi uma grande partida e que valeu mais pelo resultado. E os resultados do Flamengo, né, com o Felipe Luiz, que muitas vezes vem com bons desempenhos, traz também para ele uma lição, né, Edu? Nem sempre o time vai jogar bem. Eu acho que precisa ser eficiente nos momentos em que não consegue encaixar o seu jogo. Foi o que aconteceu nesse jogo na estreia na Libertadores. Você falou da ausência do Gerson, também do Arrascaeta, fazem muita falta. O Wesley ali na lateral direita também faz falta. Aliás, o Calçade durante a transmissão destacou isso, que os laterais às vezes tinham que fechar mais, né? Porque o Flamengo já estava muito ali na frente, com 4 jogadores no ataque, quanto uma linha de 5, que o Táchira entrou fechadinho. Então faltou talvez para os laterais fecharem mais para compor melhor o meio de campo. Tinha um buraco ali em alguns momentos entre os volantes, né, os armadores e os 4 ali na frente. Mas vamos ver e ouvir o Juninho, autor do único gol do jogo, e também o Felipe Luiz, depois dessa vitória do Flamengo na Venezuela. Cara, é sempre bom estar ganhando fora de casa, ainda mais na competição dessa Libertadores. Muito feliz pelo gol, mas mais feliz ainda pela vitória e sair com os 3 pontos fora de casa. Agora, nesse momento, acho que o meu time está pensando só agora no nosso brasileiro. E o próximo jogo da Libertadores é só na outra semana e vamos procurar estudar o próximo adversário. Claro que eu vou tranquilo com uma grande vitória. Vitória muito difícil, muito, muito difícil. Não é fácil vencer na Libertadores, não é fácil continuar vencendo, continuar que esses jogadores continuar com essa fome, essa ambição. E reconheço, não foi o nosso melhor jogo. Não tivemos a gente não estava refinado hoje à noite, e alguns aspectos, claro que o adversário nos colocou em situações que nos complicou bastante, mas sempre penso, quando o time não está bem, não está numa boa noite, competir. Não sempre a gente vai jogar bem e não sempre a gente vai ser dominador absoluto do encontro. O adversário tinha um plano de jogo interessante, que nos causou dificuldades em algum momento, com bolas principalmente em contra-ataque e na profundidade, mas que os jogadores, como eu falei, competiram bem. Se me surpreendeu a mudança de sistema, que o Deportivo Táchira não vinha jogando com uma linha de 5. Os últimos jogos jogavam com uma linha jogavam no 4-4-2, e isso sim me gerou surpresa, mas como eu falei, não foi a nossa melhor noite, e o importante é que o time soube competir bem para poder vencer. No outro dia me perguntaram, né, o que eu prefiro, se é vencer ou jogar bem. Eu prefiro vencer. Prefiro vencer jogando bem, mas sempre, se puder escolher, a vitória ela é a coisa mais importante, né, para uma equipe. Os resultados dão confianças, por mais que hoje não tenha sido o melhor jogo coletivamente ofensivo da equipe.
mas sim foi um jogo muito bom para alguns jogadores que precisavam ganhar confiança, recuperar ritmo, se sentir confortáveis dentro do campo, e alguns jogadores foram crescendo com o passar dos minutos, e isso é importante. Essa vitória, eu sempre falo, não é fácil ganhar. Não é fácil ganhar de ninguém. Não é fácil ganhar no Brasileiro, não é fácil ganhar no Campeonato Carioca, muito menos na Libertadores. E fora de casa, como eu falei, com uma viagem tão cansativa, que não é desculpa, mas que sim, o adversário tá na casa deles e tem a torcida deles a favor. E o meu time soube competir bem, soube passar por esses momentos de dificuldade que passamos durante o jogo, e eu valorizo muito essa vitória, porque me demonstra que esses jogadores não param de querer vencer. Eles querem vencer, têm muita fome, muita ambição e continuam trabalhando muito para isso. Felipe Luiz, falando de como é importante rodar o elenco também e jogar com linha de 5, o Flamengo realmente tem que se acostumar e tem que saber, porque muita gente vai jogar fechadinha para encarar o Flamengo. Bom, vamos lá. Gosto de análise, gosto de tática. Vai que é tua, Elton Serra. Análise e tática na tela. Análise do gol do Flamengo, né? Que surge de uma jogada pelo lado esquerdo. A bola gira da direita para a esquerda e vai encontrar o Alexandro, que é um jogador que constrói mais do que vai à linha de fundo, né? E quem faz esse movimento que o Everton fez, o Everton Cebolinha, é um movimento que a gente está acostumado a ver também ele como ponta. Ele estava jogando um pouco mais por dentro para oferecer o corredor para o Alexandro. Só que como o Alexandro ele não vai à linha de fundo, o Everton faz esse papel. A bola ia sair, escapa, mas como ele tem 2 jogadores dentro da área, ele cruza porque sabe que tem 2 caras altos para pular. O Bruno Henrique tem uma boa impulsão e o Juninho tem essa presença dentro da área, né? Bruno Henrique acaba fazendo assistência para o gol do Juninho. Uma jogada que começa construída com o seu lateral, ganha profundidade com o ponto e os 2 atacantes acabam decidindo o jogo, Edu. É pragmatismo que ganha jogo. O Felipe Luiz falou que prefere ganhar do que jogar bem, né, se for escolher. Aí é o lado Simeone dele, né? Não é o lado Jorge Jesus. Pois é. E o torcedor do Flamengo mesmo tem aquele DNA de querer show, de querer belas apresentações, mas tem que se contentar, porque pelo menos antes de enfrentar o Vitória, vai direto para a Bahia, né? O Flamengo tem esses 3 pontos na bagagem voltando da Venezuela. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que foi, né, aí estrear na Libertadores da América 2025 fora de casa contra o Desportivo Táchira, né? Enfrentando altitude. O Flamengo que não teve sorte, tá? Mais uma vez o Flamengo não teve sorte aí nos confrontos, pegou confrontos distantes, né? Com quilometragens distantes e também aí com altitudes, né? O Flamengo que, na minha opinião, muitos se dizem, né? A mídia fala que o Flamengo tomou sufoco, que jogou mal, não jogou bem. Mas se você for ver os números da partida, né, as estatísticas das partidas aí, o Flamengo deu um vareio de bola, né, para cima do Desportivo Táchira. Lógico, a altitude ela pesa demais, a altitude ela derruba mesmo o jogador, ela machuca, ela maltrata mesmo ali o jogador, a bola, né, a forma de jogar é diferente, os passes você não consegue acertar todos. Você vê ontem um cara que não Rossi, ele errou praticamente quase todos os chutes que ele dava para frente, ele errava, jogava para fora. As bolas que seriam cruzadas ou invertidas do lado do Flamengo, muitas das vezes os caras não conseguiam, né, acertar, porque ou você coloca muita força ou você coloca pouca força, você não tem o time certo, né? Lógico que os caras, devido à altitude, eles não vão para treinar lá, eles já vão para jogar praticamente, vão para descansar ali um dia antes, praticamente meio dia antes, para poder já jogar. Então não tem nem como treinar lá, né, na verdade. Então fica difícil aí essa questão da altitude, mas o Flamengo deu um vareio de bola. Se você for ver as estatísticas, o Flamengo deu um vareio de bola, né? O Felipe Luiz teve a sorte aí do treinador, que nem eu disse ontem, né? O Felipe Luiz, mesmo com os desfalques, tinha que desenrolar o time, desenrolou, teve a sorte de treinador, tirou o cara do banco, colocou para jogar, o cara entrou com fome de gol, entrou com fome de jogo e fez o gol da partida. Mas e aí, o que vocês acharam dessa estreia do Flamengo na Libertadores? O Flamengo que abriu aí vantagens de 2 pontos, tá? O Flamengo foi o único que venceu do grupo, né? E o Flamengo é o único que tem 3 pontos, então o Flamengo já abre uma vantagem aí
considerável na estreia da Libertadores. Lembrando que o Flamengo enfrenta o Vitória domingo e na quarta-feira enfrenta o Central Córdoba no Maracanã. Mas e aí, o que acharam dessa estreia, né? Vocês acham que a corneta para cima do Felipe Luiz é válida? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião, né? Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.